compromisso do jornalista é com a verdade dos fatos, mas nem sempre esse conceito está pautado na programação dos meios de comunicação e, em muitos casos, a falta de apuração é o principal motivo da mídia noticiar informações incorretas. O tema do Imprensa Debate de hoje é a ética no jornalismo. E para falar sobre o assunto, temos a presença do jornalista, dramaturgo e articulista do Observatório da Imprensa, José Paulo Lani, e de Paulo Vieira Lima, mestrando em comunicação e um dos criadores do Congresso Brasileiro de Comunicação no Serviço Público. A ética faz um jornalismo melhor? A ética, na realidade, pode ser interpretada como um estudo sobre a conduta humana. Então, essa conduta não se restringe a uma atividade jornalística, é uma conduta em qualquer segmento da atividade humana. Nesse sentido, o que a gente deve pensar é sobre que tipo de conduta a gente acha adequada para os jornalistas em face da sociedade em que se vive. Então, a ética do jornalista, como dizia o Cláudio Abramo, um grande jornalista, um jornalista importante na história do Brasil, é a ética do marceneiro. Não é isso, Paulo? Eu acho que ética é ética. Não tem a ética do jornalista, não tem a ética do... Sim, enfim, a ética do marceneiro é a ética do jornalista. É claro que se você age com ética, a chance de você fazer um trabalho dentro de padrões mais corretos, é claro que é importantíssimo. É um conceito geral, então. Sim, porque o que se pretende quando a gente pensa sobre o que seja um padrão ético aceitável é se realmente aquilo que a gente está fazendo está de acordo com determinados parâmetros aceitáveis socialmente, né? Quer dizer, existe uma espécie de consenso social sobre aquilo que é correto e sobre aquilo que não é correto. Então, o que a sociedade precisa fazer, então pode ser a sociedade dos jornalistas, a sociedade, fazendo uma brincadeira, dos poetas mortos, quer dizer, qualquer tipo de sociedade se pauta por uma maneira de proceder, né, que supostamente seria a maneira correta. Aquilo que se faz de correto no jornalismo é um espelho de uma espécie de consenso de toda a sociedade. Então, é claro que, jornalisticamente, se a gente entender uma série de regras que a gente chama de deontologia da profissão, ou seja, as regras que vão definir aquilo que é bom ou que é ruim, a atitude correta, a atitude incorreta, do ponto de vista moral, né? Entra a questão moral também, além da questão dos códigos que devem ser respeitados. Então, toda essa discussão é importante para que a gente entenda qual é o caminho que a gente deva seguir para atingir um determinado fim que seja bom para todo mundo. Acho que, em síntese, é isso. Não é uma discussão fácil, é uma discussão filosófica que dura muitos milênios e sempre há de persistir, né, porque não é uma questão fechada. E no jornalismo a gente tem que procurar saber, afinal, o que é correto e o que não é correto. Então, me parece que esse é o caminho. Você acha que tem uma solução para isso mesmo? Você concorda com ele que esse é o caminho? O que eu vejo, eu sou mais simplista. Eu acho que é momento de o pessoal da comunicação, não só do jornalismo, voltar um pouco para a ética lá de baixo, lá para trás, da Grécia. Uma coisa bem conservadora. Não conservadora, mas beber na fonte de origem, porque com o decorrer do tempo você vai criando comportamentos e atitudes de acordo com, sei lá, com o contexto político, econômico, etc. E por aí se justifica um monte de coisa. Ah, sim, o povo quer isso. Agora o comportamento é esse. Quer dizer, não é questão de ser moralista, pelo contrário, eu não sou nada conservador. Mas eu acho que é preciso que no jornalismo a gente e nas comunicações você volte os olhos para a questão do respeito à dignidade da pessoa humana, a questão do respeito ao ser humano, os seus direitos, enfim. E aí não precisa muito estudo. O que tem acontecido é que no decorrer do processo, porque o sujeito não tem lá uma posição social X, então ele é exposto
ele é execrado, enfim, e você conduz atitudes e comportamentos em nome do não sei o quê. Então, é uma música absurda, sem menor qualidade. Cada sociedade tem a sua ética. Pois é, mas não tem sentido o que está acontecendo, não, porque o povo quer isso. Então, eu quero lembrar aqui o Roccati Pinto, quando na instituição do rádio no Brasil, dizia que o rádio é para a educação. E educar é contrariar as preferências grosseiras do indivíduo. Quem tem mais informação deve, pelo menos, ofertar isso. Não impor, mas permitir que a pessoa tenha acesso ao que é melhor. O que o Paulo disse, se você me permite, é importante também, né? Ele está delimitando um pouco mais a questão, eu acho isso relevante. E na esteira do que ele disse, eu acho importante a gente lembrar que a gente vive numa sociedade de um Estado democrático, de um Estado de direito, né? E há uma pressuposição de que esse Estado de direito deva contemplar toda a sociedade de uma maneira igualitária, equânime, de modo que as pessoas tenham oportunidades e de que as pessoas sejam respeitadas perante uma legislação. Essa legislação é um código, né, em linhas gerais, a gente pode dizer que também é um conjunto de códigos de conduta, né, daquilo que é aceitável e do que não é aceitável. Então, do ponto de vista jornalístico, a gente percebe que no dia a dia se abusa muito desses direitos dos cidadãos. Não há um respeito pelo direito de um indivíduo que seja marcado de alguma maneira pela sociedade, de um modo muito preconceituoso, muitas vezes. Então, nesse sentido, eu concordo com ele, quer dizer, é preciso saber quais são os direitos das pessoas e esses direitos devem ser respeitados de uma maneira ampla, de uma maneira abrangente, e não que a gente pense que um determinado cidadão tem direito, esse outro não deve ter, porque o dono do jornal, ou o editor-chefe, ou o repórter não foi com a cara daquele sujeito. Um caso que foi bem típico, que a gente pode citar, foi a apuração da escola base, né? Em 1994, quando os professores eles foram acusados de molestar os alunos. No dia seguinte, a escola estava praticamente vazia, em poucos dias fechada. As notícias, a falta de apuração das notícias, ela acabaram com a reputação, né, da escola, dos donos da escola. E assim, no final do processo, como todo mundo sabe, foi concluído que eles eram inocentes, né? Como vocês acham que, até que ponto a ética ela pode atingir a população? Bem, eu acho que aí tem alguns aspectos que, além da ética, a questão da produção industrial da notícia, nesse período em que aconteceu. Nós estávamos saindo de um período de fechamento em que não podia nada e, de repente, a imprensa podia tudo. Você, nas redações, já não tinha mais a tradição do repórter. E ainda hoje você não tem uma carreira de repórter na maioria dos locais. O sujeito fica bom, vira chefe e vai embora. Porque vem um montão de gente e aí é aquela fábrica de moer gente, enfim. Não temos, eu tenho um otimismo de que essa coisa começa a reverter, mas principalmente nesse período não havia um contraponto. Então nós somos o poder. Então você acusa, julga e pune. Foi o que aconteceu naquele momento. Hoje a imprensa se envergonha do que aconteceu. A liberdade de imprensa atrapalhou, então? Foi ela, não, talvez... É complicado para a gente admitir que extrapolou-se ali. Houve um exagero, uma falta de controle. Deus me livre que a gente tenha que, novamente, passar por um período de exceção, em que você tenha um controle sobre a informação, como nós já tivemos. Mas, naquele momento, a imprensa virou poder judiciário, legislativo e executivo. Então, você acredita que não é uma culpa totalmente da imprensa, da falta de apuração? Era uma conjuntura, era uma situação complexa. É claro que aí tem, em tudo isso, permeia a questão da falta da ética. Porque a ética, naquele momento, como a gente estava dizendo, era aquilo. Era aquilo.
estava certo, as pessoas acharam certo, até o momento em que perceberam o mal que fizeram aquelas pessoas. Em relação a isso, quando o Paulo disse que a ética era aquilo, eu poderia delimitar um pouco mais, me referindo ao fato de que o fato central para que houvesse essa sequência que redundou nessa tragédia moral foi a relação entre o jornalista e a fonte policial. Quer dizer, a fonte policial deu uma informação, a informação não era uma informação correta, era uma informação superficial, uma informação que não havia sido derivada de um processo de investigação correto, e na pressa de dar notícia, os jornalistas acabaram cometendo esse erro. Na verdade, eu vou usar palavras mais fortes, isso não foi um erro, isso foi um crime, né? Cometido de calúnia, injúria e difamação, e justamente porque se achava normal essa relação muito próxima entre policial e jornalista, de forma que aquilo que o policial dissesse poderia ser publicado, veiculado, sem nenhum filtro, né? Então foi um divisor de águas. Agora, esse é apenas um caso, os problemas continuam. Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Vocês acham que esse foi um dos casos piores da falta de apuração e desse quadro geral da imprensa? É que nós vivíamos um período de denuncismo. Então, era ético, era correto. Então, se denunciava. E como a produção da notícia não era lá essas coisas, naquele momento eu trabalhava numa emissora que, felizmente, tinha essa preocupação. E fomos uma das únicas emissoras ou veículos que não entrou nessa paranoia, porque havia pessoas que discutiam. Será que é certo? Será que não? Mas a verdade não está em mim. Ela tem que ser buscada sempre e esgotada, apesar da questão da produção industrial da notícia, apesar do tempo, você tem que tomar cuidado, porque você está trabalhando com a liberdade das pessoas, com a vida das pessoas. Quer dizer, houve a falta de responsabilidade por falar de uma vida, falar de... Exatamente. Ok. O Imprensa Debate vai para um breve intervalo e a gente volta já. Olá, estamos de volta com o Imprensa Debate, hoje discutindo a ética no jornalismo. Os nossos convidados são os jornalistas José Paulo Lani e Paulo Vieira Lima. No caso Isabela, houve muito sensacionalismo? Eu considero esse episódio um dos mais vergonhosos da história do jornalismo recente no Brasil, porque foi evidente, foi muito claro que o que se quis foi buscar uma audiência cativa, né? Cativa nesse sentido de escrava mesmo, né? À custa da miséria humana. Então é evidente que as pessoas se interessam por esse tipo de ação, né? Que é uma ação dramática, mórbida, e infelizmente o jornalista, em vez de entender que deveria controlar aquele instinto que há no ser humano em busca dessa curiosidade, né? Ou seja, que dê vazão a essa curiosidade, o jornalista preferiu embarcar nisso. E é claro que o jornalista não está sozinho nisso, porque tenho certeza, e a gente teve muita evidência disso, de que houve um interesse comercial muito grande por parte dos veículos, então a audiência subia muito, né? E o que houve foi um show de horrores, né? Foi um show circense romano, né? Em pleno século XXI, em que as pessoas se deleitavam intimamente com a tragédia da vida dos outros, né? Tenho certeza de que o público, se pensasse uma vez sequer que aquilo poderia ter acontecido na própria família, porque nenhuma família está isenta disso,
não teria manifestado esse interesse mórbido e a mídia teria tido a responsabilidade que lhe cabia e que não teve. Em determinado momento, a imprensa pareceu perder um pouco o interesse pelo caso Isabela. Como que vocês explicam isso? Bom, isso aí, a teoria da comunicação explica o tal do agenda setting. Você chega um momento que morre, entendeu? Isso é natural. O que a gente gostaria de lembrar é que é da natureza humana observar a tragédia. O Lani lembrou bem, na época lá do Império Romano, a audiência que dava ver alguém comido pelo leão. Essa é uma coisa talvez explicada aí pelos psicólogos, antropólogos, etc. O que é preciso discutir, principalmente num lugar como esse, onde estudiosos da comunicação se apresentam, é que já é chegado o momento da gente discutir o modo de produção da notícia. Porque neste exato momento você fica esperando alguma coisa que não é da criatividade, da produção da notícia, enfim, e que serve a este instinto que está latente nas pessoas, de saber a desgraça ali, aquela coisa toda. E não é só gente simples, isso atingiu todas as camadas. Então é interessante mesmo observar o que está acontecendo ali. Agora, as empresas jornalísticas, quem produz o jornalismo, deveria pensar um pouco nestas condições. Eu não devo deixar de anunciar, mas eu acho que é necessário pegar fontes de informação que oriente as pessoas, no sentido de que aquilo não se transforme apenas num espetáculo. O que nós estamos fazendo é transformar tudo em show. E pegamos, então, a violência, banalizamos, enfim, e as pessoas viam ali duas famílias desesperadas, mas que era show, era como se fosse artistas. Uma novela, né? Uma novela que chega um momento, termina. Enfim, vocês acham que tem alguma punição por essa falta de compromisso com a verdade, com o jornalismo em si, que é passar uma informação e não o sensacionalismo, no caso? Não sei. Aí, com a palavra, os antropólogos. O que nós estamos fazendo de ruim que depois a história vai nos cobrar? Os historiadores, enfim. Por isso que o jornalismo não é uma ciência tão simples. Ela é multidisciplinar e você tem que buscar as respostas em várias fontes. Eu considero o fato de que a própria justiça deveria se incumbir desses abusos. Claro que a justiça tem que ser provocada, né? Seja pelo Ministério Público ou por qualquer cidadão. Ao ser provocada, né, por uma denúncia, vamos dizer assim, a justiça julga e condena, o absolve, mas vamos dizer que no caso do abuso houvesse uma condenação. O que se percebe é que a gente tem também um problema sério, que é a confusão entre liberdade de imprensa, democracia e a ausência de qualquer freio moral, né, por parte dos meios, das pessoas que conduzem os meios de comunicação, das pessoas que fazem jornalismo. Então sempre há aquela discussão de a justiça está querendo coibir a liberdade, né, quando na realidade, se a gente tivesse uma aplicação mais rigorosa da lei, com indenizações altas, me parece que há um debate dos meios de comunicação para que se reduzam as indenizações. Eu sou contra isso, que haja um teto para indenizações. Olha, sem haver um teto, já um abuso monstruoso, né, por parte dos veículos, imagina havendo um teto, olha, 10 mil reais. É ridículo isso, quer dizer, é claro que a gente não deseja que as empresas fechem, que haja desemprego, mas é preciso que essa empresa seja uma empresa a serviço de uma sociedade justa, não uma empresa que vise a ganhar dinheiro com a custa da miséria alheia, da miséria humana, e que ostente ainda a credencial de arauto da liberdade
do cidadão, da liberdade do indivíduo, da liberdade em geral. Quer dizer, é preciso acabar um pouco com essa hipocrisia. Eu acho que a justiça tem que ser rigorosa, tem que aumentar as indenizações ao máximo mesmo. Eu não tenho medo de processo, por exemplo. Posso até ser processado. O fato de ser processado não quer dizer que eu seja culpado. Agora, eu não tenho medo de aumento de indenização. As empresas têm. Eu gostaria de perguntar a todos por que esse medo de indenização. Eu acho que o princípio é fazer jornalismo correto. E o processo é exceção. O processo não deve ser regra. Algum caminho alternativo que vocês acham que é possível seguir para acabar com essa... Olha, a palavra é decência. A palavra é responsabilidade. A palavra é respeito. Então, isso aí não tem a ver com muita análise científica, tecnológica, técnica, enfim. É bom senso, sabe? Eu acho que você não gostaria de ter um parente julgado, sem condição de defesa, punido, e às vezes para sempre. Então, nós tivemos casos gravíssimos, não é só de agora. Quem for lá no início do século XX vai ver o caso dos irmãos Naves, que é um caso de grande erro judicial que foi cometido conjuntamente pela imprensa. Que virou filme, né? Virou um filme. E então nós temos uma tradição, e tem casos, por exemplo, pouca gente fala, mas o Wilson Simonal, ele morreu pobre, alijado dos meios de comunicação, um homem que era um showman de nível internacional. Houve uma acusação em cima dele e ele foi punido de um jeito por um tribunal de exceção, que não são os tribunais normais, não teve acesso mais aos shows, enfim, e aí depois se prova que ele era inocente. Quem é que paga isso? Vocês acham que a decência é o melhor caminho alternativo que os veículos e jornalistas podem seguir, precisam seguir para manter uma ética, manter a decência na publicação das notícias, então? É difícil, ao mesmo tempo, a gente definir rigorosamente o que seja a decência, né? A meu ver. Embora a gente tenha intuitivamente, quando eu digo intuitivamente, eu não digo que eu tenho uma inspiração, não, mas que eu veja com uma clareza muito grande, né, no dia a dia, nas minhas ações, nas ações das pessoas, aquilo que seja decência, né? Ou seja, aquilo que seja um comportamento que não seja deletério, que não seja ofensivo para com os outros e para comigo, né? De forma que eu respeite a liberdade alheia e os outros respeitem a minha liberdade, né? Apesar de eu não ter nenhuma religião, eu estudo filosofia e poderia até ter uma religião mesmo estudando filosofia. O que eu quero dizer é que eu particularmente não tenho nenhuma religião, mas se tem uma coisa que o cristianismo tem de muito importante, é aquilo que está na Bíblia, né? Que ela fala de Jesus sobre fazer ao próximo aquilo que você deseja que façam para si mesmo, né? Então, eu acho que essa poderia ser, né, uma das formas de a gente entender o que seja decência, ou seja, de como ser decente para com o próximo, né? O que esperar do outro para que a gente entenda que acabou havendo uma relação de decência, né? Não fazer com o outro aquilo que não se queira que se faça conosco. Talvez esse seja um parâmetro do que seja decência, entre outros, mas é preciso, sim, buscar a decência, não fugir dela. Buscar esse valor, não se afastar desse valor. A definição é difícil, mas a busca tem que haver, de decência ou de alguma palavra parecida, né, como respeito, justiça, como o Paulo bem lembrou. Ok. O Imprensa Debate está terminando agora e eu gostaria de deixar o espaço para vocês fazerem as suas considerações finais. Bom, eu fico feliz de que haja essa oportunidade de debater temas tão importantes que não se restringem ao jornalismo, né, mas acabam abarcando toda a sociedade. Então, vocês estão de parabéns. Essa discussão é acadêmica, mas acaba, por meio da televisão, contemplando toda a sociedade. Então, parabéns. Obrigado. Obrigada eu pela presença.
Bem, eu faço minhas palavras dele. Eu acho que o fato de estarmos aqui discutindo este assunto já significa que ele é importante. E o fato de estar dentro de uma universidade já é bastante animador, porque é sinal de que as coisas começaram a mudar. Ok, mais uma vez obrigada pela presença de vocês. O Imprensa Debate fica por aqui. Até o próximo programa.